Estamos de volta com o nosso Pan News para você que nos acompanha. Agora o assunto é saúde, porque o Ministério da Saúde incluiu todas as grávidas e puérperas em grupo prioritário da vacinação contra a Covid. Apesar da inclusão, o governo federal disse que primeiro devem ser vacinadas as grávidas com doenças pré-existentes que podem agravar os quadros da Covid-19. Para explicar melhor sobre a importância desta decisão do Ministério, nós vamos conversar com a doutora Naira Scartesini Sena, ginecologista e obstetra. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Fernando. Boa noite para os nossos ouvintes e espectadores. Doutora, é um assunto importante, era uma questão que vinha sendo falada já há algum tempo, dessa inclusão das gestantes no grupo prioritário para a vacinação. Como é que a gente analisa essa decisão? O que a gente pode dizer a respeito disso? Depois vamos entrando nos meandros da conversa. Que bom, né? Temos a comemorar que estamos avançando no processo de vacinação e nos grupos prioritários. Acho que a visão majoritária dessa definição, dessa nota técnica do Ministério da Saúde é justamente uma conquista. Agora, o que a gente pode dizer? Havia uma preocupação, né? Se as vacinas fariam bem ou fariam mal, se uma determinada vacina faria bem ou mal, a A, ou a B, ou a C, enfim. O que foi feito para que pudesse dar essa garantia às gestantes e também às puérperas, né? Para quem não sabe, a puérpera é a mãe que deu à luz recentemente, né? Nos últimos dias, assim, nas últimas semanas, é a mãe recente, né? Que acabou de dar à luz a criança. Então, o que levou, que estudos foram feitos, enfim, foram feitos testes que chegaram a essa conclusão? Sim, podemos colocar as gestantes e as puérperas na lista prioritária de vacinação. Então, isso já é um movimento mundial. Em outros países, as gestantes e puérperas já são um grupo prioritário e já estão recebendo a vacina, mas o importante é importante a gente entender que para o desenvolvimento de uma vacina, gestantes nunca serão um grupo inicial de teste, né? A gente vai testar essa vacina em adultos, sem problemas de saúde, depois com problemas de saúde, as gestantes vêm mais à frente para a gente poder estudar essa segurança. Mas o importante é que aqui no Brasil a gente tem, por enquanto, 2 vacinas disponíveis, em breve 3, com a entrada da vacina da Pfizer. Essas 2 vacinas já disponíveis, uma delas usa o vírus inativado e a outra usa um vetor viral, quer dizer, uma parte do vírus. A tecnologia do raciocínio de usar um vírus inativado ou um vetor viral já é uma tecnologia antiga e já usada em outras vacinas para outras doenças em grávidas. Então, a gente já tem segurança de que essa tecnologia é possível de ser usada em grávidas, é segura para grávidas. Isso já fazia com que acreditássemos que a vacina do Covid seria uma vacina em algum momento recomendada para gestantes. Conforme a vacinação foi caminhando dentro dos profissionais de saúde, que foram um grupo prioritário em todos os países inicialmente, algumas profissionais de saúde grávidas tomaram a vacina, assim o estudo pode ir se ampliando, com números muito pequenos, mas que apoiaram essa ideia de que se a tecnologia é segura e se esse número de gestantes tomou a vacina, sim, é possível e é seguro expandir isso para todas as gestantes. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Levar essa mensagem de que é tranquilo. E a vacinação, né, doutora? De modo geral, a gente sabe a importância da vacina, né? Falando não só como ginecologista, como obstetra, mas como médica, né? Como profissional da saúde, a importância, como a vacina mudou a história do curso da humanidade, né? Claro, e na última nota técnica do Ministério da Saúde, eles citam essas 3 tecnologias de vacina. As 2 que a gente já falou, do vírus vivo inativado e do vetor viral, e a de RNA mensageiro. Então, eles citam as 3 vacinas, a de RNA mensageiro, a da Pfizer, que está chegando agora para a gente, eles citam as 3 vacinas como seguras para serem usados em gestantes e puérperas. E ajudando o Fernando a esclarecer o que são puérperas, são aquelas mães recentes que ainda estão passando pela modificação, pela adaptação dos hormônios pós-parto. O Ministério da Saúde usa o conceito de puérperas, por exemplo, para a vacina da gripe, para mães que tenham tido parto há até 45 dias. Nessa nota técnica mais recente, eles não falaram, não estipularam essa data, mas acredita-se então
que eles vão usar a mesma métrica de puerpério para a vacina do Covid. Pois é, um termo que a gente tem usado muito hoje é um termo que eu lembrava quando era criança, né? Que a mãe teve o filho e ela ficava de quarentena. Essa é a puérpera, né? Que ela tinha que ficar. Exato. A gente hoje ouve muito falar, a gente estava há mais de um ano e meio quase falando de quarentena, mas é aquele período onde, né, o corpo, né, da mulher sai desse, digamos assim, do estágio da gravidez, né, preparando ela para o resto, né, do segmento, para a amamentação, né, para todo o depois da gestação. É esse período que nós estamos falando, né? É esse período, e é legal para a gente entender por que essa mulher é vulnerável. Se o bebê já nasceu, se ela não está mais grávida, por que ela é vulnerável? Porque como ela está ainda nessa fase de adaptação do corpo pós-parto, todas as modificações hormonais acontecendo, ela segue sendo tão suscetível quanto a grávida. Só para a gente entender aqui por que a grávida é suscetível, toda grávida tem um bebê crescendo dentro da sua barriga, pelo menos um. E a informação genética desse bebê, metade dela pertence ao pai da criança e não à mãe. Então, o que a grávida precisa fazer em qualquer cenário, em qualquer condição? Diminuir a resposta imune dela para permitir que as células do bebê se multipliquem. Senão, ela combateria essas células estranhas, com material genético estranho dentro dela. Por isso, grávidas são mais suscetíveis a infecções oportunistas. E assim, puérperas, que estão nessa fase de adaptação, de retorno à condição normal, entre aspas, pré-gravidez, elas também são mais suscetíveis imunologicamente. E nessa questão que nós trouxemos aqui, tem um detalhe, né? O governo federal fala que primeiro devem ser vacinadas as grávidas com doenças pré-existentes que podem agravar o quadro do Covid. Quais seriam essas doenças pré-existentes? Seriam consideradas, às vezes, talvez gravidez de risco, alguma coisa nesse sentido? O que seria especificamente isso? Não é qualquer gestante, então, que pode se vacinar? Como é que funciona isso? Muitos pontos importantes para a gente esclarecer aí, porque eu acho que a vida de qualquer obstetra hoje em dia deve ser receber 500 mensagens das grávidas perguntando. Primeiro, o Ministério da Saúde falou sim, vamos colocar as grávidas no grupo prioritário, mas ele não falou as grávidas já estão no grupo prioritário. Então ele só sinalizou que isso são os próximos passos, por isso grávidas não podem agora, nesse momento, se direcionar ao posto de saúde para tomar vacina, porque elas ainda não foram convocadas para isso. E daí, eles estipularam que nessa nova etapa de vacinação, que eles não falam só das grávidas, eles falam de pessoas com outros tipos de doenças ou alterações, como síndrome de Down e tantas outras coisas, transplantados, dialíticos, eles colocaram as grávidas também nessa próxima etapa. Dentro dessa próxima etapa, eles dividiram em duas fases. A primeira fase, para grávidas com comorbidades, que no termo técnico, né, médico, né, traduzindo, são grávidas com algum outro tipo de doença pré-existente ou que tenha surgido durante a gravidez. E aí é fácil a gente entender, aquelas doenças que são fator de risco para a COVID, na grávida também vão ser. Então, diabetes, hipertensão, obesidade, além de outras doenças menos frequentes, mas que todas estão descritas na norma técnica, precisam ser as grávidas primeiramente a tomar a vacina, porque dentro do grupo prioritário, elas são prioridade. Depois dessa primeira etapa de vacinar as grávidas que tenham algum tipo dessas doenças, daí sim, eles estendem numa segunda fase para qualquer grávida, mesmo que sem doença. Tá aí, ó. Fica então essa dica que já facilita muito para as pessoas se localizarem nessa situação, não é? Sem dúvida alguma. Eu gostaria de agradecer muito a doutora Naira, que esteve aqui conosco, Naira Scartesini Sena, ginecologista obstetra, tirando dúvidas sobre essa questão, grávidas e puérperas em grupo prioritário da vacinação contra a Covid. Vamos aguardar os próximos passos então, não é, doutora, para saber como vai ser feito isso da melhor maneira e, claro, toda dúvida que quem está nos assistindo agora está nessa condição, procure um profissional de saúde, né, doutora? Com certeza, converse com seu obstetra, inclusive isso será exigido, uma carta de liberação do obstetra para vacinação. E agora, os próximos passos é aguardar que o governo federal e o Ministério da Saúde falem a partir de qual data essa nova etapa vai começar a ser cumprida.
Sem dúvida, sem dúvida. E que venha vacina para todos de forma democrática e uniforme, que é o que a gente precisa. Muito obrigado, doutora. Boa noite para todo mundo. Uma ótima noite.